Olá e bem-vindos! Hoje, a gente vai dissecar um documento que parece pura formalidade, sabe? Totalmente. Um papel que muita gente acha que é só burocracia. Exato. Mas que, na verdade, é o campo de batalha onde as guerras judiciais são tipo ganhas e perdidas antes mesmo de começar. A petição inicial. Sem dúvida. Não é só um papel. É a arquitetura de toda uma disputa legal no Brasil. E para essa nossa análise, a gente tem em mãos anotações de 2 aulas de direito processual. Focada justamente nesses primeiros passos, né? Isso. E a nossa missão aqui é desmistificar, entender a estratégia por trás de cada linha, desde o que se pede ao tribunal até como se coloca um preço numa causa. E essa estratégia é tudo. Porque, assim, a petição inicial não é só um pedido de ajuda. É uma declaração de intenções que define os limites do jogo. Ah, interessante. Que o autor pode pedir, o que o juiz pode conceder. Tudo fica amarrado ali, naquele documento. Se estiver mal feito, a melhor das causas pode desmoronar. Ok, então vamos desconstruir isso. O básico, acho que a maioria das pessoas tem uma ideia. Uhum. Tem que dizer para qual juiz vai, quem são as partes. Mas o verdadeiro motor da petição é o pedido. É ali que se diz, preto no branco, isto é o que eu quero. Exato. E a regra de ouro é que esse pedido seja certo e determinado. Claro, específico, sem margem para dúvida. Certo. Mas a vida, né? Ela é mais complicada que as regras. E a lei sabe disso. Por isso existem exceções, como o pedido genérico. Quando não dá para saber o valor exato ainda. Perfeito. Imagine que alguém sofreu um acidente e precisa de um tratamento contínuo. No momento da ação, não tem como saber o custo total futuro. Entendi. Aí faz um pedido genérico de reparação e o valor exato vai ser apurado depois, durante o processo. Isso parece uma válvula de escape super necessária. Mas o que me parece fascinante são os pedidos que funcionam quase como jogadas de xadrez, sabe? Sim? Tenho aqui uma história que ilustra isso perfeitamente. Uma amiga, organizadora de eventos, contrata um palhaço para uma festa infantil. E o palhaço não aparece. Nossa, o pânico. Pânico total. Para salvar a festa, ela mesma tem que se vestir de palhaço e improvisar. Como é que a lei lida com um fiasco desses, quando o plano A vai por água abaixo? Essa história é a porta de entrada perfeita para dois conceitos: o pedido alternativo e o subsidiário. Eles parecem iguais, mas são muito diferentes na estratégia. Ok. Pensa no pedido alternativo como se fosse um menu com duas opções. O autor diz para o réu: olha, a nossa obrigação era a entrega do objeto X. Você pode me entregar o objeto X ou, como alternativa, me pagar o valor Y. E qualquer uma das duas serve. Qualquer uma resolve a questão. E o interessante é que, em regra, quem escolhe qual das duas vai cumprir é o devedor. Então, o autor está basicamente dizendo, tanto faz, desde que meu prejuízo seja coberto. Exatamente. Mas isso não tira um pouco o controle dele? Deixar o devedor escolher? Essa questão estratégica. Um advogado usaria um pedido alternativo quando as duas opções são, igualmente boas para o cliente, e dar essa flexibilidade pode até facilitar um acordo, sabe? Uma abordagem mais conciliadora, talvez. Isso. Já o pedido subsidiário é o oposto. Ele estabelece uma hierarquia clara, uma preferência absoluta. É o famoso plano B. Precisamente, o autor quer o plano A. E só o plano A. O plano B só entra em campo se o plano A for impossível. A analogia do material é ótima. Quero aquele bombom específico. Se não tiver, e só se não tiver, pode ser outro. A preferência é explícita. Totalmente. E isso me leva direto para outra história do material, que é o pesadelo de qualquer casal. Uma noiva contrata uma organizadora de eventos que subcontrata o bolo de casamento. E no dia, o bolo Não chega. nunca chega. A noiva tem que correr para uma padaria e comprar um bolo qualquer para não ficar sem nada. E aqui a gente vê o pedido subsidiário em ação de forma dramática. A obrigação principal era entregar aquele bolo de casamento para aquele dia, aquela hora. Certo. Uma vez que a festa acabou, essa obrigação se tornou impossível de cumprir. Não dá para voltar no tempo. De maneira nenhuma. É aí que o sistema judiciário ativa o plano B. O pedido principal, que era a obrigação de fazer, entregar o bolo, ele se converte automaticamente no pedido subsidiário, que é a indenização por perdas e danos. Ah, entendi. O tribunal vai calcular o prejuízo material
O custo do novo bolo, talvez parte do serviço, e também o dano moral, a frustração de um momento único que foi arruinado. Faz todo sentido, legal. Mas fico pensando, parece um consolo um pouco frio para a noiva, sabe? Sem dúvida. O tribunal vê a compensação financeira como um substituto adequado para uma memória que foi estragada para sempre? Essa é uma crítica filosófica profunda ao direito. A verdade é que o sistema judicial tem ferramentas limitadas. Ele não pode devolver o momento. Não pode refazer a festa. Exato. O que ele pode fazer é tentar reequilibrar a balança da forma que consegue, com o dinheiro. É uma solução imperfeita para uma perda imensurável, mas é a única que o direito pode oferecer. Ok. Então já vimos situações com um plano A e um plano B. Mas e se eu não tiver um plano alternativo, mas sim, tipo, uma lista de supermercado de queixas? Uma lista de problemas. Isso. Digamos que meu inquilino não pagou o aluguel, estragou as paredes e ainda me insultou na reunião de condomínio. Posso processar por tudo isso de uma vez? Pode, e na maioria das vezes deve. Isso se chama cumulação de pedidos. É possível juntar várias pretensões contra o mesmo réu num único processo. Mas deve ter regras, né? Tem, claro. Os pedidos têm que ser compatíveis entre si. Você não pode pedir para cumprir um contrato e, ao mesmo tempo, anular esse contrato. Faz sentido. E o juiz tem que ser competente para julgar tudo e o procedimento tem que ser o mesmo para todos os pedidos. E as notas trazem o exemplo de um médico que arrendava uma sala e deixou um rastro de problemas. A proprietária juntou tudo num pacote só. Sim, e foi uma estratégia muito eficiente. Ela pediu a cobrança dos aluguéis atrasados, a multa por atraso, uma indenização pelos danos materiais no imóvel e, por fim, uma compensação por danos morais. 4 pedidos de uma vez. 4 pedidos, todos resolvidos numa única ação. Mas não tem um risco em juntar tudo? Tipo, uma reivindicação mais fraca, como a de danos morais, que às vezes é subjetiva, não poderia prejudicar a credibilidade de uma reivindicação super forte como a dos aluguéis? Essa é uma excelente questão tática. E sim, existe esse risco. Se você apresenta um pedido que o juiz acha exagerado, isso pode contaminar a visão dele sobre o caso todo. Uhum. Por outro lado, apresentar tudo junto tem uma vantagem psicológica poderosa. Mostra para o juiz a dimensão total do problema, sabe? Pinta um quadro completo. Vira uma narrativa única de prejuízo? Isso. Em vez de 4 processos pequenos, você tem uma única narrativa. É uma jogada de força que obriga o réu a se defender em múltiplas frentes. A decisão de acumular é uma das mais estratégicas do processo. Agora, peraí. O próximo conceito parece ir contra uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre direito. Sei qual é. A ideia de que uma decisão judicial só afeta quem fez parte do processo. Mas as notas falam num tal pedido indivisível. Como assim uma sentença pode impactar alguém que nem estava na ação? Isso não cria um caos? Parece contraintuitivo, né? Mas é uma solução engenhosa para um problema prático. Um pedido é indivisível quando o objeto dele não pode ser fracionado. Ok. O exemplo clássico é a herança de um único imóvel, um apartamento. Imagine 3 irmãos como herdeiros, só que, por alguma razão, apenas um deles entra com a ação para reivindicar o apartamento. A lógica diria que o juiz decidiria só sobre a parte daquele irmão, o terço dele. Exato, essa seria a aplicação do princípio da relatividade. Mas o que aconteceria na prática? O juiz daria a posse de 1/3 de um apartamento? Como se divide isso? Seria um absurdo. Para evitar isso, a lei cria essa exceção. Pela natureza indivisível do bem, o juiz é obrigado a decidir sobre o todo. E, ao fazer isso, ele tem que proteger o direito dos outros credores. Os outros irmãos. Os outros 2 irmãos, mesmo que eles não tenham participado. A decisão vai dizer que o apartamento pertence aos 3 herdeiros, em cotas iguais. Incrível. E as notas até contam o caso real de um rapaz que não entrou no processo da herança, ficou de fora, mas no final o juiz, na sentença, reconheceu e salvaguardou a parte dele. É quase como se a lei o protegesse dele mesmo. Exato. É uma proteção contra a própria inércia e, mais importante, uma vitória do pragmatismo sobre o formalismo. A lei reconhece que a natureza do bem impõe uma solução que abranja todo mundo. Ok, já entendemos as estratégias por trás do que pedir, mas e a petição em si, o documento? O que acontece se um advogado comete um erro, esquece uma informação? O caso é arquivado na hora? Felizmente, não mais. O Código de Processo Civil lista os requisitos essenciais no artigo 319.
O endereçamento, a qualificação das partes, os fatos, os pedidos. Certo. Mas a grande mudança filosófica do novo código, e as notas frisam muito isso, é a flexibilidade. A mentalidade mudou de procurar o erro para extinguir o processo para... Ajudar a corrigir para resolver o conflito. Exatamente isso. A prioridade é a justiça, não a perfeição burocrática. Como isso funciona na prática? Antigamente, se faltasse o CPF ou o endereço do réu, um juiz mais rigoroso podia indeferir a petição de imediato, fim de jogo. Hoje, a regra é, se o vício é sanável, o juiz deve dar ao autor a chance de corrigir. Ah, ele dá um prazo. Ele emite um despacho dizendo emende a inicial e dá um prazo de 15 dias para o autor consertar. A extinção é a última e não a primeira opção. No entanto, até hoje é uma coisa, a prática é outra. As fontes estão cheias de histórias de frustração. Tem um caso de um juiz que intimou o advogado a informar o endereço do réu. E o endereço estava lá, né? Estava na primeira página da petição. Isso é o tipo de obstáculo que enlouquece qualquer um. Não é um ponto complexo de direito. É uma simples falha de atenção, provavelmente por sobrecarga de trabalho, mas que gera atrasos e custos desnecessários. E tem um caso ainda mais grave de uma mulher cujo ex-marido usou cheques dela em branco para fazer empréstimos no nome dela. Situação horrível. Ao tentar processá-lo, a advogada dela deparou-se com um muro. O juiz simplesmente indeferiu os pedidos dela, um após o outro, com justificativas vagas, sem nunca dizer claramente o que estava errado. Então a advogada ficava tentando adivinhar. Exato, emendando às cegas. Esse exemplo toca num dos pilares mais sagrados do direito, o princípio da motivação. Pensa bem, um juiz não é um rei. Ele não pode simplesmente dizer não e pronto. Ele tem que justificar. Toda e qualquer decisão judicial tem de ser fundamentada. Ele tem de explicar o raciocínio dele, dizer por que tomou aquela decisão. Se ele não explica, como é que o advogado vai corrigir? Ou, mais importante, como vai recorrer? Fica num beco sem saída. É uma negação do acesso à justiça. Histórias como essa mostram o caos e a sensação de impotência que surgem quando esse princípio é ignorado. Exato. Soa a pura arbitrariedade. Para a gente fechar, vamos a um último ponto que causa muita confusão: o valor da causa. Ah, esse sempre gera dúvida. É um campo obrigatório, mas como é que se atribui um valor monetário a uma ação que não é sobre dinheiro, tipo uma investigação de paternidade? Qual é o preço de saber quem é seu pai? Essa é a questão. A lei exige que toda causa tenha um valor, mesmo que não tenha um conteúdo econômico óbvio. Nesses casos, atribui-se um valor simbólico só para fins fiscais. Fiscais. Sim, porque o valor da causa é a base de cálculo para as custas processuais, aquela taxa que se paga ao Estado para usar o sistema judiciário. E é crucial, como as notas apontam, não confundir valor da causa com honorários do advogado, né? De forma alguma. O valor da causa é uma exigência do tribunal. Os honorários são o acordo privado entre o cliente e o advogado. São universos completamente distintos. E nos casos que envolvem contratos, a regra parece simples. O valor da causa é o valor do contrato. Se o contrato é de R$50 mil, o valor da causa é 50 mil. Parece simples, mas a vida real, como sempre, complica. E é aí que a coisa fica interessante. E as notas trazem um exemplo perfeito. Um contrato de R$50 mil. A devedora diz, eu não devo 50 mil, já paguei 20 mil, só devo 30 mil. E quero pagar isso. E o credor recusa. Exato. Diz que os 20 mil nunca foram pagos e exige o valor total. Ok, então a disputa real não é sobre os 50 mil, nem sobre os 30 mil que a devedora admite devia. A briga mesmo, o ponto de discórdia, são aqueles 20 mil. Exatamente. Parece lógico que o valor da causa devesse ser 20 mil, que é o proveito econômico que o autor realmente está tentando obter. Esse é um argumento extremamente razoável e é a visão que prevalece hoje. A de que o valor da causa deve refletir o benefício econômico real. Mas nem sempre foi assim. Não. Durante muito tempo, uma interpretação mais literal da lei dizia: a ação é sobre um contrato de 50 mil, então o valor da causa é 50 mil. Fim de papo. Esse debate mostra que o direito está em constante evolução. Entendia. E para evitar essas dúvidas, a lei cria regras específicas. Por exemplo, em ações de pensão alimentícia, para não ter discussão, o Código define: o valor da causa é a soma de 12 prestações mensais.
Fórmula clara e objetiva. Uau, que viagem! Começamos com as táticas de escolher um pedido, seja como um menu com um alternativo, ou um colete salva-vidas com um subsidiário. Uhum, Vimos como acumular queixas pode ser uma jogada de força, e como, em casos raros, como o do pedido indivisível, a justiça se estende para proteger quem nem está no processo. exato. E terminamos na prática, na flexibilidade da petição e na complexidade de algo que parecia simples, como atribuir um valor a uma causa. E se a gente olhar para a floresta em vez só para as árvores, o que vemos é uma mudança fundamental de filosofia no direito processual brasileiro. Certo. O novo Código de Processo Civil está tentando, com todas as forças, ser um facilitador, não um obstáculo. A mensagem é clara: o formalismo não pode se sobrepor ao direito. O objetivo é resolver o conflito. O objetivo é resolver o conflito das pessoas e não usar pequenas falhas processuais como desculpa para não o fazer. É uma caminhada para um sistema mais pragmático e, espera-se, mais justo. E essa caminhada me deixa com uma reflexão final um pouco provocadora. A gente está entrando numa era de automação crescente no judiciário. Algoritmos já fazem triagem de processos, a inteligência artificial já ajuda a redigir sentenças. O futuro já chegou. E nesse cenário, como a gente garante que aquele pilar sagrado de que falamos, o princípio da motivação, não se perde? Será que uma máquina consegue um dia explicar as suas decisões com a profundidade, o contexto e a humanidade que exigimos de um juiz? Fica a questão para a gente pensar.